A paz do Senhor, meus irmãos, que alegria estar compartilhando este momento com vocês. Hoje eu estou tremendo de frio e também pela responsabilidade. Todas as vezes que nós nos colocamos à prova, ou seja, nos expomos, estamos aqui para falar do amor de Deus, é uma grande responsabilidade, né? E eu gostaria de falar com vocês hoje, um abraço, pai, mãe, o Pedro, Helena, os nossos parentes ali do Paraná também estão conosco, tia Nadir, tia Beth, o vô, a avó, um abraço para todos, que Deus visite vocês e abençoe a cada um em nome de Jesus. Hoje eu gostaria de falar a respeito de uma coisa que é um fruto do Espírito, que é a mansidão. E aí eu começo com uma pergunta: o que você está nutrindo em seu coração? Nós sabemos que para nós termos uma vida saudável, tanto física como espiritual, nós temos que ser bem nutrido. Então o que você está colocando de alimento para que você leve uma vida saudável, física e espiritualmente também? Em Isaías, capítulo de número 53 e o versículo de número 7, a palavra do Senhor nos diz assim: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Está falando de Jesus. Está falando a respeito de Jesus, que é o maior exemplo que nós temos para seguir. Os irmãos vão sempre ver, seja no púlpito da igreja ou nas lives, eu sempre estou com um esboço, sempre estou com um rascunho. É a minha maneira de estar falando da palavra de Deus. Gostaria de ter uma memória excelente, assim como os meus amigos, pregadores da palavra de Deus, Renan, o Jorge Neto, o Denis Borelli, um grande abraço para vocês. E outros, tantos amigos que nós temos que também são usados por Deus, são uma bênção. Que Deus abençoe, um abraço. Em Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Mais uma vez, Jesus dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O que é mansidão na Bíblia? Uma pergunta. Mansidão é característica daquele que é brando, pacífico e que possui moderação nas ações. Ser manso é o oposto de ser agressivo e rude. Essa é uma palavra que aparece em alguns textos bíblicos. E para entendermos o que é mansidão na Bíblia, precisamos considerar o seu uso no Antigo e também no Novo Testamento. Então vamos ver no Antigo Testamento como que é usada a palavra mansidão. No Antigo Testamento, a palavra mansidão, ela traduz o hebraico anawa, com W, anawa. Esse termo vem de uma raiz que significa basicamente inclinar. Olha só que interessante. Estar curvado e condescender, no sentido de submissão. Por isso tal termo implica principalmente a ideia de ser submisso ou ser despretensioso. Não significa que a pessoa humilde, a pessoa mansa, é uma pessoa boba, muito pelo contrário. E nós vamos ver aqui que é muito inteligente, né? E o interessante que é ser submisso e despretensioso. Ou seja, quando fala que não é despretensioso, não tem intenção nenhuma de ter interesse em ganhar algo sobre aquela situação. Um exemplo de personagem bíblico que demonstrou mansidão foi Moisés, que suportou o ataque pessoal sem recriminação e sem demonstrar ressentimento. Vamos ver um exemplo bíblico? Em Números, capítulo de número 12, versículo de 1 a 7, diz assim, E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Perguntaram. Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. Deus ouviu. E era homem
Moisés muito manso. Moisés era um homem manso. Agia com mansidão. Mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Não é à toa que Moisés foi escolhido por Deus. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, seus irmãos, vós três, sai da tenda da congregação. E ali saíram os três. Então o Senhor desceu da coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, o próprio Deus. Depois chamou Arão e a Miriam e ambos saíram. E disse, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, o próprio Deus dizendo, em visão a ele me farei conhecer, e em sonhos falarei com ele. Olha só. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? A pessoa que é mansa, que é humilde, o próprio Deus a defende. O próprio Deus a exalta no momento certo. E essa exaltação acontece para que a glória de Deus venha a ser contemplada na vida daquela pessoa mansa e humilde. Além de tudo, a pessoa mansa e humilde, ela é um exemplo. E nada mais, nada menos, ela está representando, assim como eu falei em outras oportunidades, nós somos mordomos fiéis de Deus aqui nessa terra. Então, como tal, nós temos que dar um exemplo. No Novo Testamento, a palavra mansidão traduz alguns termos gregos, dos quais podemos citar praotes e o adjetivo praos. Olha os irmãos da teologia aí, O significado básico é o de ser suave, ser meigo, ser paciente, referindo-se a uma atitude interior que se revela por meio de ações externas, que expressam a gentileza, ou seja, está também ligado à cortesia, à consideração pelo próximo e à modéstia. Nada mais, nada menos do que a maneira a qual você se comporta diante das situações, né? A palavra ela nos ensina como nós devemos nos comportar, seja em qualquer situação, sabendo entrar e sair, honrando o nome do Senhor. Essa é a verdadeira referência do homem ou da mulher mansa e humilde. Está honrando o nome do Senhor, seja em qualquer circunstância. Quando ela é aplicada no Novo Testamento, a palavra mansidão ela indica especialmente uma atitude de completa submissão a Deus e a sua palavra. Já muda um pouquinho aqui, né? Vamos trazer mais para os dias atuais. Com certeza a pessoa que é mansa e humilde, ela vai andar na palavra de Deus, com certeza. Por isso, rejeitando toda imundícia, em Tiago 1, 21, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, ou seja, livrando de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que é um costume que não condiz com a palavra de Deus, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. Ou seja, a palavra ela foi aí semeada, né? Uma sementinha nasceu no seu coração, assim a palavra de Deus. E aí ela vai germinando, vai crescendo dentro de nós e vai nos moldando para que nós sejamos exemplos, sejamos vaso de honra aqui nessa terra. A qual pode salvar as vossas almas. Isso está em Tiago, capítulo de número 1 e o versículo de número 21. Aí olha só esse exemplo aqui. Nós gostamos assim, eu particularmente gosto de fazer os meus estudos aqui, citando os versículos bíblicos. Olha só mais um exemplo. Em Mateus 26, dos 52 ao 54. Então Jesus disse-lhe, embainha tua espada, falando para Pedro, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Ou seja, Jesus, o Todo-Poderoso, o próprio Deus, ele fala, olha, se eu
pedir para o meu pai agora, ele vai mandar mais de 12 legiões de anjos para lutar por nós. Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Jesus dizendo. Logo depois que Jesus foi traído ali por Judas, eles estavam no monte e ali chegaram aqueles soldados já para pegar Jesus, para capturá-lo e levá-lo para a crucificação, né? Passou todo aquele processo ali. Mas o interessante é que Jesus ele já sabia disso e Pedro, logicamente, na sua intenção de querer defender o mestre, já tirou a sua espada da bainha e foi na orelha de Malco e cortou a orelha dele. E Jesus disse, olha, para com isso. Para com isso. Jesus estava dizendo, nós devemos agir com mansidão. E ali teve aquele processo que nós conhecemos. Jesus pegou a orelha de Malco, colocou ali e curou. E com certeza ali já foi mais um exemplo, com certeza ele já ficou admirado com o poder do mestre e viu que ele era o próprio Deus. Jesus se fez homem e veio nessa terra para nos deixar exemplos a serem seguidos. O que é ser manso segundo a Bíblia e por que devemos ser assim? Com base no significado apresentado anteriormente, nós podemos dizer que ser manso é ser capaz de restringir a própria força. Quantas vezes, se você for voltar ao seu passado, ou até mesmo hoje, alguém te irritou, alguém te feriu e queria tirar você do sério. Mas como um bom homem e mulher de Deus, você manteve a paciência, manteve a mansidão e deu um grande exemplo. Para agir adequadamente em situações extremas. Não é fácil. Não é fácil. Mas é possível. É possível. Alguém que é manso demonstra humildade, cordialidade e modéstia. Conforme vimos, a mansidão é uma qualidade que indica que somos guiados pelo Espírito Santo e que seu fruto é gerado em nós. Todas as oportunidades, quando nós temos oportunidades na escola dominical, ou seja, de ministrar a palavra, eu falo com muita frequência isso. Tudo depende do grau que nós estamos em comunhão com Deus. Para que essa mansidão venha a ser manifestada na minha e na sua vida, depende única e exclusivamente do grau de comunhão que nós estamos tendo com Deus. Se isso torna-se uma rotina, não uma questão, falando de rotina, de uma coisa chata, não. Mas se isso torna uma coisa assim, saudável na sua vida e cotidiana, com certeza a luz do Espírito Santo vai brilhar na tua vida e as pessoas verão que você é manso e humilde de coração. Diante dessa consciência, os mansos suportam injúrias dos homens, pois entende que tais coisas fazem parte da permissão de Deus para um bem maior. Aí é o grau, aquele grau maior na vida do cristão. Nada vai te aborrecer, não vai tirar você do sério. Pode até irritar, mas você fica calado e aguenta, porque o Senhor vem e entra com providência na tua vida, Ele te honra. Deus é maravilhoso, irmãos. Escrevendo a Timóteo, Paulo ele ressaltou que a mansidão deve ser uma qualidade indispensável quando repreendemos alguém que está no erro, até mesmo para corrigir alguém, principalmente as pessoas que têm um grande cargo dentro de uma empresa, ou um cargo de liderança eclesiástica, ou seja, onde for, ou até mesmo quando você vai repreender o seu amigo, alertando de um erro ou de algo que ele está fazendo errado, que pode prejudicar a sua vida, nós devemos falar isso com mansidão. Eu costumo dizer que tudo depende da maneira a qual nós falamos. E não é fácil, mas é possível. Mais uma vez eu digo, é possível. O apóstolo Pedro também,
ensinou que os verdadeiros cristãos devem estar preparados para defender com mansidão e temor os pontos principais da fé em Cristo, até mesmo diante de possíveis perguntas de pessoas hostis. E aí com certeza você já se deparou com isso. Até mesmo para defender a tua fé, você deve agir com sabedoria e com mansidão, para que o nome do Senhor venha a ser honrado através da tua vida. Você é um instrumento de Deus, você é uma ferramenta de Deus aqui nessa terra. Por fim, devemos nos lembrar das palavras do Senhor Jesus que dizem, olha só, o próprio Senhor Jesus dizendo, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Você tem uma herança. Quer conquistá-la? Quer guardá-la? Para que no momento certo você possa desfrutar? Haja com mansidão. Com certeza, agindo com mansidão, os frutos do Espírito estarão na tua vida. Esse versículo que eu li agora é em Mateus 5:5. Esse tipo de mansidão, sem dúvida, aponta para a postura de humildade e completa submissão a Deus. Esses mansos desfrutam de cumprimento total da promessa feita a Abraão. Quer ler mais? Está lá em Romanos 4:13, dá uma pesquisada lá depois. E também em Hebreus 11:16. O maior exemplo de mansidão. Eu costumo dizer também que numa linha de produção, você tem uma peça como padrão. Se você tem alguma dúvida que aquilo que está sendo produzido de forma correta, vai lá e consulta o padrão. Assim é também na nossa vida. E o nosso padrão é Jesus Cristo. Se você tem alguma dúvida de como se comportar, seja em qualquer situação, use o seu padrão. O que Jesus faria? O que Jesus faria? É tão fácil de dizer, mas se nós vivêssemos totalmente dessa maneira, nós evitaríamos muitos e muitos obstáculos em nossas vidas. Nós deixaríamos de magoar muitas pessoas, e até mesmo pessoas que nós amamos, pessoas próximas, com as nossas atitudes, agindo com mansidão. Tenho dúvida? Consulta o meu padrão. O que Jesus faria? E aqui eu posso dizer com total firmeza, nós temos exemplo dentro de casa. Nós temos aqui o nosso pastor, o pastor Machado, que está aqui nos acompanhando, sempre está acompanhando as lives. Ele tem um pouco assim de dificuldade de falar durante as lives, né? Não é como se nós estivéssemos em cima do púlpito e vendo as pessoas, pregando para as pessoas olho a olho. É diferente, é mais difícil falar assim. E nós temos exemplo aqui o nosso pastor, o pastor Machado, meu sogro. Quantas vezes eu não vi ele passando por humilhação e passou por elas calado. Isso é um exemplo. E serve de exemplo para nós. Em Êxodo 14:14, a palavra do Senhor nos diz: o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Fique tranquilo, meu irmão, minha irmã. Isaías 53, versículo 7, o primeiro versículo que eu li aqui hoje. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Quem fez isso? Jesus Cristo, o nosso padrão. Haja com mansidão. Você não tem nada a perder. Muito pelo contrário. Deus te abençoe e toda honra seja dada a Ele. Muito obrigado e até a próxima.